Deus forma o homem do pó da terra, ele nos dá muitas lições. É como se Deus estivesse dizendo para mim, né? Dizendo assim, olha, Márcio Fernandes, tudo para mim tem valor. Depende do ponto de vista que você pega, depende do ponto de vista de que você vai usar, das coisas que você vai fazer. Né? As coisas improváveis, isso aí, Priscila, minha filha está aí participando com a gente, né? Das coisas improváveis, e é isso mesmo que Deus está dizendo. Às vezes a gente quer só coisa sofisticada, às vezes a gente só quer coisa bela, coisa bonita, não que isso não deve ser usado, não deve ser feito, mas às vezes uma coisa tão simples, tão banal, tão improvável, tão insignificante, Deus dá significância. Isso é sensacional, gente. Eu imagino como Deus criando esse homem, criando esse primeiro homem, ele inicia ali pegando do pó da terra, né, e começa a falar assim, olha, vamos lá, gente, é assim que eu quero que vocês iniciem também os seus projetos. Olha para aquilo que é simples, olha para aquilo que às vezes ninguém está olhando, olha para aquilo que às vezes as pessoas não estão dando valor, que as pessoas não valorizam. Aproveita e faz isso. Então quando Deus começa a pegar o homem aqui, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, eu paro para pensar e começo a ver também a nossa fragilidade. Eu também consigo enxergar a nossa fragilidade nisso, né? E além disso, eu não consigo somente enxergar a nossa fragilidade, mas consigo enxergar também que dessa fragilidade, desta coisa tão simples, tão natural, Deus, Ele quer habitar, Deus quer estar dentro, Deus quer relacionar, Deus quer fazer que tenha valor. E isso coisa maravilhosa, isso é coisa sensacional. Começa a fazer isso. Aí Deus aqui fala que ele pega desse pó, e ele não só pega desse pó. É interessante que Deus pega de uma matéria do pó da terra, e Deus ainda coloca a sua essência nesse pó. Ele dá o seu toque nesse pó, né? Ele coloca algo dele nesse pó. Ele interage com esse pó, ele tira algo dele para colocar nesse pó, ele pega algo tão supremo, tão divino, tão sensacional, e desse pó insignificante, ele diz a palavra de Deus que Deus dá o sopro, dá o fôlego de vida, que Deus dá a divindade, coloca a divindade no homem, Deus coloca o divino dentro do homem. Isso é coisa assim, poxa, se Deus pega algo tão pequeno, tão normal, tão natural, tão simples e coloca a sua dentro, coloca a sua vida dentro, é Deus dizendo, olha, a partir de agora é isso que eu quero. Primeiro é para que eu não enxergue o outro como um qualquer, que eu não enxergue um ao outro como um insignificante, que eu não... Se o próprio Deus deu valor, se o próprio Deus valorizou, eu preciso enxergar o outro como um ser especial também, porque afinal de contas o homem estava na mão de Deus, é Deus trabalhando com as suas próprias mãos, é Deus moldando o homem, é Deus tendo o cuidado de fazer o homem, como diz lá, né, a palavra de Deus, que Deus leva um certo homem para enxergar um oleiro trabalhando na sua roda, trabalhando ali, fazendo um vaso, né, criando um vaso. É Deus ali produzindo, é Deus usando a sua inteligência de criação, é Deus pegando, formando, é Deus moldando, Deus fazendo da forma que Ele quer, do jeito que Ele imaginou, do jeito que Ele idealizou. É Deus usando os seus tatos, a sua mão, os seus dedos, o seu pensamento, a sua criação, Deus usando assim a sua ideia, Deus usando o seu raciocínio, é Deus usando assim os seus pensamentos
algo dele ali para materializar, né? Algo dele ali para fazer aparecer, fazer surgir. É Deus fazendo que as suas ideias, aquilo que está no pensamento dele, fosse nítido, fosse claro, fosse visível. É Deus colocando os seus pensamentos visíveis. Os seus pensamentos visíveis. É Deus falando assim, eu penso assim. Na criação do homem, Deus faz isso. Gente, isso é sensacional. É Deus colocando para fora aquilo que ele pensa. É Deus colocando para fora aquilo que ele imaginou ser. As suas ideias, os seus projetos. Aí eu aprendo outras coisas. Eu aprendo Deus dizendo para mim, olha, faz isso. Os pensamentos que eu te dou, talvez pareça uma coisa tão banal, tão simples, faça materializar isso, cria isso, pega do nada, pega insignificante, pega algo que todo mundo aí não dá valor e valoriza isso. E aí eu fico pensando que Deus, ele fazendo o homem, formando o homem desse pó da terra, né? Então formou o seu Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas. Aí Deus, ele cria aquele boneco inerso, aquele boneco, né, vamos dizer assim, aquele ser ali sem vida, e Deus vai e coloca agora a vida, sopra, coloca algo dele dentro do ser humano. Aí, queridos, eu começo a pensar que todo ser humano, independente se ele serve a Deus ou não, ele tem o sopro de Deus, ele tem uma partícula de Deus, ele tem vida, e essa vida que ele tem, para que eu pudesse enxergar Deus, para que eu pudesse falar, olha, Deus pegou duas matérias, pegou uma matéria natural, né, e pegou uma matéria divina, pegou uma matéria da terra e uma matéria do céu divino, uma matéria espiritual. Deus pega duas naturezas e dessas duas forma uma. Deus pega duas e forma uma. É Deus falando assim, olha, não olhe para o outro como superior, não olhe para o outro como inferior, não olhe para o outro como não vale nada, não tem nada. Ele tem sim algo para oferecer, ele sempre terá algo para oferecer, porque dentro de cada ser humano tem Deus. Ele pode não estar adorando a Deus, ele pode não estar nem aí para Deus, mas Deus está no ser humano. O sopro de Deus está no homem, a partícula de Deus está no ser humano. E é isso que Deus está falando comigo. Quando ele forma o homem aqui, ele diz para mim, olha, valorize aquele ou aqueles que ninguém valorize. Valorize aqueles que todo mundo está rejeitando. Seja justo, porque eu peguei um pó, pratique a justiça, né? Eu peguei do nada, de um simples pó que ninguém valoriza, ninguém dá nada, e valorizei. Eu trabalhei, eu coloquei os meus pensamentos, eu coloquei minha ideia, eu materializei o que eu pensei nesse ser humano. Eu fiz aquilo que eu quis com esse ser humano. Eu formei o homem para dizer para vocês o que eu estou pensando. E aí, querido, a gente precisa respeitar quem quer que seja. Aí eu vejo briga de homem com mulher, mulher com homem, né? Quem é maior, quem é melhor. Eu falo, meu Deus, que infelicidade, que infelicidade, né? Aí você pega aí pessoas desrespeitando, a gente vê aí desrespeitando homossexuais, né? Pessoas que têm outras aptidões sexual, pessoas que têm outros pensamentos, pessoas que têm outras ideologias, outras filosofias de vida, outros que querem viver a sua vida da sua vida, outros que querem viver a sua vida. Não interessa se quer viver a sua vida certo ou errado, mas ele quer viver a sua vida, e a gente acha que por nós sermos cristãos, nós somos melhores. Nós achamos que nós somos melhores. Isso me dá uma tristeza, tem me dado assim uma tristeza de quando eu paro e vejo às vezes um mendigo e a gente não chega neles, esses excluídos, a gente não chega neles, essas pessoas que estão jogadas, essas pessoas que estão abandonadas, essas pessoas que
não dá um pouquinho de valor, sendo que Deus ele pega um pó e valoriza. Sendo que Deus pega um pó e coloca a sua vida dentro desse pó. Ele coloca o seu sopro dentro desse pó. É Deus dizendo, olha, é assim que deve ser, é assim que precisa ser. Eu sou um Deus relacional, eu sou um Deus que me relaciono com a natureza. Eu criei a natureza, então eu quero que a natureza saiba que eu estou aqui. E eu vou materializar através do homem. E Deus fez o homem para dizer, olha, estou aí. Porque se Deus não tivesse feito a gente, jamais teríamos condições de conhecer Deus. E Deus se revelou a nós, e Deus se revelou através da sua criação. É uma das coisas que Deus tem feito, né? Nos mostrar quem é Deus. Como que eu posso conhecer Deus? Eu conheço profundamente a sua natureza, eu conheço aquilo que Ele criou, eu conheço as coisas criadas por Deus, eu passo a conhecer esse Deus. Veja como Ele é bondoso, como Ele é generoso. Eu vejo a generosidade de Deus de pegar algo do nada, um pó, eu passo a mão aqui, tem um pó e cria algo, cria um ser humano e ali dá a sua vida, dá o seu fôlego de vida para aquele ser humano, valorizando, e a gente fica nessa picuinha. Minha igreja é maior, minha igreja é melhor, meu pastor é melhor, a minha vida é melhor, eu sou de Deus e você não é, eu vou para o céu e você não vai. A gente fica nessa guerra, nessa discórdia, e esquecemos de sermos generosos, de enxergar aquelas pessoas que precisam ser enxergadas, aquelas pessoas que precisam ser valorizadas, e não somente isso, e nos doar para eles. Tem isso também. E nos doar os nossos pensamentos, materializar os nossos pensamentos, materializar na vida do outro aquilo que Deus materializou na nossa vida. Porque quando Deus fez o homem alma vivente, como diz aqui a palavra de Deus, o homem se tornou alma vivente. Deus, ele criou muitas coisas para o homem, ele deu muitas coisas para o homem. Ele fez que o homem pudesse pensar, ele fez que o homem pudesse sentir, ele fez que o homem pudesse se comunicar, ele fez que o homem pudesse discernir as coisas, ele fez que o homem pudesse tratar o outro, ter comunhão. Deus fez que o homem pudesse ter discernimento. Deus criou, quando criou o homem, ele fez que o homem pudesse ter caráter. Foi tudo a partir de Deus. Olha, se Deus tivesse pego, né, aquele pó e não soprado aquele pó, ele continuaria como pó. Ele continuaria um inerte, ele continuaria como um nada, ele continuaria como um ser que não tem nada, não tem vida. E foi através do sopro de Deus que se tornou a alma vivente. É Deus se doando, é Deus colocando à disposição, é Deus falando assim, eu estou aqui, eu vou estar na tua vida, eu vou estar com você. Independente se você vai acreditar em mim ou não. Independente se você vai crer em mim ou não, mas eu estou em você. Sou eu, o Deus que te valorizo. Sou eu o Deus generoso. Sou eu o Deus que fiz você a surgir, a aparecer, a nascer. E preste atenção, às vezes, nos detalhes que Deus... As coisas que Deus está mostrando para nós, a generosidade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você assim, com muita verdade. Deus não precisa de nós. Você acha que Deus precisa de mim, de você? Você acha que Deus precisa do meu culto, do seu culto? Você acha que Deus precisa que eu e você cante para Ele, pregue para Ele, adore Ele? Você acha que Deus precisa disso? Antes do ser humano existir, Deus já existia. Deus não depende do homem para a existir. Na verdade, é nós que dependemos de Deus para a existência. É isso que Deus está dizendo. Você só existe porque eu estou aqui. Você só é alguma coisa porque eu estou aqui. Você só faz alguma coisa, você só pensa porque eu estou aqui. Eu pensei primeiro do que você. Antes de você pensar, eu pensei em você. Eu imaginei você e eu criei em você. Então, meus queridos, quando eu vejo essa generosidade de Deus,
a gente tem que ter, no mínimo, essa generosidade também de cuidar, de zelar, de fazer algo para alguém, de olhar para o outro. Porque Deus, ele deixou de olhar para ele quando ele olhou para o homem aqui. Deus podia continuar vivendo sem nada, sem depender de ninguém, porque Deus não depende de ninguém, mas ele fez questão de se relacionar. Então eu vejo um Deus relacional e Deus dizendo, ó, se relacione. Se relacione com se relacione com os improváveis, se relacione com o pó, se relacione com o barro, se relacione com as coisas criadas, se relacione. Deixa você, se doe para o outro, se faça para o outro. E querida, as nossas vidas só fazem sentido quando a gente entende que o outro... As nossas vidas só faz sentido quando a gente passa a pensar no outro, a cuidar do outro, a zelar do outro, independente se eu preciso ou não. E olha que nós somos seres que precisamos uns dos outros. Nós somos seres que necessitamos uns dos outros, mas Deus não. Deus não precisa de nós. Mas Deus fez questão em dizer para mim e para você de que Ele nos fez um ser relacional. Ele nos fez de uma matéria aqui que é frágil, que eu abaixe a bola, que eu saia do pedestal, que eu saia do holoforte, que eu me coloque sabendo que a morte, ela vem para bonito, para feio, para rico, para pobre, e quando chega lá no cemitério, todos se igualam, todos vão se tornar um pó de novo. Não é assim que diz a palavra? Vai tornar. É Deus dizendo, nós somos pó, há um monte de pós. Você é uma terra, você é um pó, e vai voltar para lá. E Deus está dizendo, e quando chegar lá, todo mundo não tem ali, ninguém vai dizer assim, olha, eu quero estar melhor do que o outro. Não vai. A gente, então, que esse pó, ele teve o cuidado de Deus. Esse pó teve as mãos de Deus trabalhando. Esse pó, ele teve o cuidado de Deus. E não somente teve as mãos de Deus trabalhando, como teve o sopro de Deus. Deus se doando. É Deus se oferecendo. Eu quis agora falar sobre isso, e tinha outras coisas para falar, mas é só isso que vai ficar por aqui mesmo.